Olá, boa noite. Para quem Boa não me noite. conhece, meu nome é Jonathan. Eu acho que todos me conhecem. A gente se viu hoje no almoço. É, e está sendo estudado Romanos, né? E legal que a pastora Ruth trouxe, eu ouvi outro dia, falando sobre como nós, como cristãos, nós lidamos com a política, com a sociedade, né? E o Alex, antes disso, trouxe, eu vi gravado lá, características dos cristãos, né, que a gente deve ter como cristãos. E o capítulo 14 ele traz, ele ensina a gente, né? A Bíblia ensina a gente a lidar com as nossas diferenças dentro da igreja. Que a igreja é um conjunto de pessoas que são diferentes, né? Podemos ter olhos parecidos, cabelos parecidos, mas somos pessoas diferentes, né? E pessoas diferentes têm opiniões diferentes, têm gostos diferentes, e a gente precisa saber como lidar com isso sendo cristãos, filhos de Deus. Tudo certo? Então, hoje vamos ver o que a Bíblia nos ensina em como lidar com as diferenças entre as pessoas da igreja, né? Quando a gente fala de lidar com as diferenças, a gente não está falando de falsos ensinos, né, sobre a salvação. Esses a gente tem que rejeitar, não é para ficar aceitando isso. Mas sobre coisas secundárias, né, de costumes, escolhas, que a Bíblia não condena ou ordena diretamente, tá bom? Não sei se vocês conhecem o pastor Saião, ele posta alguns textos interessantes, experiências dele. Ele fala de um senhor com quem ele conversou e puxou o assunto na padaria sobre coisas de Deus, começou a falar sobre coisas de Deus, e esse senhor, de repente, ficou nervoso, perguntou, mas você é crente, né? Daí ele falou, sou, né? Sim. Daí ele falou, mas bebendo café? Porque o crente nem café ele bebe. E o pastor Saião, ele ficou chocado, assim, né? Tipo, a pessoa foi embora, deixou ele lá. Ficou até, nossa, que pessoa chata, né? Que fica vindo aqui, pessoa frágil, né? Acha que tudo não pode. Mas depois ele reconheceu que até esse zelo, né? Esse fervor, mesmo que seja uma aplicação desnecessária, né? Desse irmão, ele estava fazendo isso para o Senhor. Ele queria agradar a Deus e a forma dele era não bebendo café. E isso gerou uma reflexão interessante, né? O capítulo 13, né, do último domingo, falou um pouco sobre, fechou falando da unidade que Deus quer para a sua igreja, e essa unidade, ela vem do amor que Deus tem por nós e do perdão que temos em comum, né? E nós amarmos uns aos outros é o que Deus pede, é o que agrada a Deus. Eu vou ler alguns trechos de Romanos 14. Eles estão um pouco fora de ordem, mas a ideia é para fazer sentido. Tá bom? Então, pensa comigo sobre a igreja. Uma pessoa, ela pensa que certos dias são mais importantes do que outros, né? Ela celebra algumas festas a mais de, do calendário da igreja, né? E acha que isso é importante. Outra pessoa pensa que todos os dias são iguais, que a gente deve honrar a Deus de forma igual em todos eles. Uma pessoa acredita que pode comer todo tipo de comida, mas outra pessoa, cuja fé é fraca, né, uma fé mais frágil, ela acredita que só pode comer legumes, por exemplo. A recomendação, a orientação é que a gente aceite entre nós a pessoa que é fraca na fé, mas não com a intenção de discutir sobre as diferentes opiniões dela.
O que que é isso de não comer carne, por exemplo, né? Nesse contexto, seria, não vou comer alguma coisa que foi preparada por não crentes, né? Eu vou comer doce de Cosme e Damião, não sei, alguma coisa que você possa ter um tabu em comer porque você acha que aquilo vai desagradar a Deus. Para eles era isso, né? Eles achavam que a carne podia ter sido feita de uma forma que não agradava a Deus, então eles preferiam não comer. Essas pessoas com a fé mais frágil, né? E outras pessoas, é, não, achavam que tudo bem, porque Deus fez a comida, né? Então a gente agradece a Deus e come. O que a Bíblia nos fala é que aquele que come todo tipo de comida não deve se sentir superior, né? Não deve desprezar o irmão que come só legumes. E aquele que come só legumes, ele não deve condenar o que come todo tipo de comida, porque Deus aceitou aquela pessoa, né? Se a gente condena, fala, essa pessoa não é irmão, porque ela faz coisas que eu acho que não devia fazer, né? A gente está pegando o papel de juiz, de ser a pessoa que fala quem está salvo, quem não está, quando esse papel é de Deus, né? Não é nosso. Está fazendo sentido? A pessoa que pensa que alguns dias são mais importantes do que outros, né, que reserva alguns dias específicos para celebrar, comemora esses dias para honrar o Senhor, né? Outra pessoa que come todo tipo de comida que existe, faz isso em gratidão a Deus e para honrar o Senhor, porque ela está agradecendo ao Senhor pelo alimento. E a pessoa que se abstém, né, se recusa a comer certos alimentos, está fazendo isso para honrar o Senhor e também agradece a Deus, né? E por que que nós, como cristãos, acabamos tomando algumas escolhas assim? Porque nós não vivemos para nós mesmos, nós também não morremos para nós mesmos, né? Se a gente vive para o Senhor. Se a gente morre para o Senhor. Então, tanto na vida quanto na morte, nós pertencemos ao Senhor, né? E foi por isso que Cristo morreu e ressuscitou da morte, para que nós pertençamos a Ele, né? Cristo fez isso para ser o Senhor de todos. E já que Cristo é o Senhor de todos nós, né? A igreja, por que que você condena aquele que é seu irmão, né? Você que tem uma fé mais delicada, acha que a outra pessoa toma muitas licenças, faz coisas que não devia, como, como que a gente condena essa pessoa e fala, ela não é salva, né? Ou você, por outro lado, que faz as coisas e agradece a Deus por isso, despreza os irmãos que têm uma fé mais fraca, né? Fala, não, ele não sabe as coisas, pessoa fraca. Como que a gente pode condenar ou desprezar os nossos irmãos quando todos nós vamos nos apresentar diante de Deus e é Ele que vai nos julgar, né? Isaías 45 fala que o Senhor, diz, todos ficarão de joelhos diante de mim e dirão que eu sou Deus, né? Então, cada um de nós vai ter que prestar contas para Deus daquilo que nós fazemos, né? Você não pode julgar o servo de outra pessoa, né? O senhor daquela pessoa que decide que se o que ele faz é bom ou não. E graças a Deus, porque nós somos servos do Senhor Deus, e ele tem poder para nos fazer vencer, né? Para nos fazer ser aprovados, né? Tudo bem? Então, cada um pode estar bem convencido daquilo que pensa, né? O problema é se a pessoa está na dúvida se pode ou não, ela não sabe se aquilo é muito certo, mas ela faz mesmo assim. Se a pessoa
come alguma coisa na dúvida se ela pode ou não, ela não acredita que aquilo que ela está fazendo é certo, né? E se ela faz uma coisa que ela não acredita que é certo, então ela está pecando, né? Felizes são as pessoas que podem fazer as coisas que pensam que são certas sem sentir culpa. Então, mesmo a gente podendo fazer algumas coisas, por exemplo, tem gente que acha que crente não deve tomar café, como aquele senhor que conversou com o Saião. E tem gente que fala, não, Deus que fez o café, eu aprecio com moderação, eu acho que eu, como cristão, posso, né? Então, se você pensa que isso é bom para você, não deixe que isso seja alvo de maledicência, né? Como a gente falou. Não diga que isso seja empecilho para outra pessoa, atrapalhe outras pessoas, né? A Bíblia fala, né? E eu sei, eu estou convencido no Senhor Jesus que a gente pode tomar café, que não existe comida que a gente não possa comer se a gente agradecer a Deus por ela, né? Mas se alguém pensa que comer certo tipo de comida é pecado, então percebe que para ele aquilo é pecado, né? Então, se a gente for não só ensinar, mas ficar provocando aquela pessoa ou, né, falar, ah, não, você tem que comer essas comidas porque você está livre e não tem que ficar de tabu, né? É, se a gente prejudica a fé que o nosso irmão tem por causa de uma coisa assim como comida, né? A gente não está agindo com amor, né? A gente não deve destruir a fé, atrapalhar a fé que a pessoa tem por uma coisa tão material como a comida. Porque Cristo morreu por essa pessoa, né? Você pode pensar que ela tem uma fé mais frágil, como um irmão mais velho tem que cuidar das necessidades do irmão mais novo, né? A gente vê que é uma pessoa mais fraca, ela deve ser cuidada, né? Nesse sentido. Então, se Cristo morreu por aquela pessoa, que a gente não fique, a gente não destrua a obra de Deus por causa de comida, né? Todos os alimentos podem ser comidos? Sim, mas é errado comer alguma coisa quando isso faz um irmão pecar, né? E se for assim, é melhor abrir mão de comer carne, de beber vinho, de fazer qualquer coisa que faça o meu irmão pecar, né? Está falando se você tem uma fé mais robusta, né, mais menos frágil nesse sentido, o objetivo também é o amor, né? Assim como a gente fala para a pessoa que tem uma fé mais frágil não condenar os outros pelo amor, a gente também não despreza e nem atrapalha o outro pelo amor, né? No reino de Deus, a comida e a bebida não são importantes. E quando eu falo comida e bebida, pode pensar em todas as outras coisas secundárias que não têm a ver com a salvação, né? Tipo, tipo de roupa, música que a pessoa escuta, não sei, tem cada coisa que é escândalo, né? Hoje em dia. Mas as coisas realmente importantes no reino de Deus são justiça, né, uma vida justa, paz, alegria no Espírito Santo. A pessoa que serve a Cristo vivendo dessa forma está agradando a Deus, né? E além de agradar a Deus, ela é aceita pelas pessoas, né? Falando de beber, a minha garrafa d'água tem um adesivo que é Romanos 14:17, que lembra que o reino de Deus é justiça, paz e alegria, né? E se a gente lembrar que o reino de Deus é sobre essas coisas, isso ajuda a gente a não tropeçar em coisas menores e com menos importância, né? Como aquilo que nós comemos ou bebemos. Tudo bem? Bom,
Então, a ordem, né? Então, por isso tudo, nós paramos de julgar e desprezar uns aos outros, né? E pelo contrário, a gente toma a decisão de abrir mão em amor de qualquer coisa que leve os nossos irmãos mais fracos, irmãos mais novos, a cair no pecado, né? Então vamos nos esforçar para fazer as coisas que promovem a paz e que nos ajudam a fortalecer uns aos outros, né? Do, como foi lido, né, o versículo 19 fala: por isso esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. E esse foi o capítulo 14 de Romanos. Ele estava um pouco fora de ordem, mas a gente consegue ler ele inteiro agora, refletindo sobre aquilo que a gente conversou. Pode ser? Eu vou ler ele inteiro na ordem agora certinha e a gente vai refletindo sobre as coisas que nós conversamos. Romanos 14 diz assim: aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu senhor que ele está em pé ou cai. E ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado que outro, há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia especial para o Senhor assim faz. Aquele que come carne, para o Senhor come, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por essa razão, Cristo morreu e voltou a viver, para ser o Senhor de vivos e de mortos. Portanto, você, por que julga o seu irmão? E por que despreza o seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculos no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, eu tenho plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere. Para ele é impuro. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua o seu irmão por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa de comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve seu irmão a cair. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado a se comer, porque não come com fé, e tudo que não provém da fé é pecado. Fez sentido?
Então, espero que a gente possa levar isso para as nossas vidas, para a forma como nós lidamos com pessoas diferentes dentro da igreja, e que a gente possa, né, firmado, fortalecido nas coisas que realmente são importantes, lidar em amor, em cuidado, nas outras questões menos centrais, e que isso possa agradar a Deus também. Ser um serviço nosso para Deus também. Amém. Muito obrigado, irmão Jonathan. Vamos aguardar o pessoal voltar da sala. Bom, só complementando o exemplo, né, do pastor Saião, vocês podem ler com mais atenção lá, mas, assim, tá na cara que tomar café não é problema para ser cristão. E aí o Saião, sabendo disso, achava que o outro, por ser legalista, assim, que o outro era um fraco na fé. Mas aí quando ele percebeu que ele estava se colocando como forte e acusando o fraco na fé, na verdade ele mesmo estava se mostrando como alguém fraco na fé, não como alguém forte, né? Então acho que é importante esse entendimento. Então, não é para a gente viver realmente como legalista. Mas quando a gente condena o legalista, a gente pode estar sendo legalista também, né? O que é uma coisa bem estranha, né? Então, por isso que essa coisa dos fortes e os fracos, quando está escrito ali, está falando para os fortes, é porque eles se achavam fortes, mas na verdade Paulo está falando que, no fundo, vocês são muito fracos, né? Porque se fossem fortes, entenderiam os fracos. Como não entende o fraco, então você também é fraco. Então isso faz a gente pensar. Nós pedimos que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam sobre você e a sua casa, hoje e sempre. Amém e amém. Aí. Ok, muito obrigado a todos. Obrigado especialmente ao Jonathan aí pela mensagem, né? Que Deus abençoe, use você cada vez mais aí na igreja de Sorocaba, em todos os lugares onde Deus te colocar, tá bom, irmão? Obrigado, pastor Olha, Akiyoko, que traduziu para a gente hoje, pastor Flávio, pastor Daniel e todos os irmãos que estão aqui, né? Que Deus abençoe a semana de vocês. E um abraço, a Ruth não está vendo aqui, mas ela está viajando. Que Deus também abençoe ela onde ela está e possa ser cada um de nós sermos bênção de Deus para esse mundo. Amém? Tchau, tchau. Fique com Deus. Tchau. Obrigado, Obrigado. Jonathan. Tchau. Obrigado. Professor. Aí.